Boa tarde! Como é que vocês estão? Estão preparados para a aula de hoje? Quem sabe qual é a aula que nós teremos hoje? Quem falou aí matemática acertou. Hoje teremos aula de matemática e o assunto que trataremos hoje na aula de matemática é geometria. Mas quem é essa danada dessa geometria que eu não sei? A geometria, ela estuda as formas da natureza. Tudo que a natureza apresenta tem uma forma, seja essa forma definida, que a gente consiga entender, seja indefinida, que eu não consigo entender. Vamos para um exemplo? O Sol, ele tem uma forma definida, não é? Quando eu olho para o Sol, eu lembro de que forma geométrica? Eu lembro do círculo, eu lembro da esfera. O Sol é redondinho, né? Assim como a Terra. Mas quando eu penso na nuvem, eu consigo definir uma forma geométrica para a nuvem? A nuvem, ela se movimenta o tempo inteiro, tá sempre mudando a forma dela. Mas não é porque eu não consigo definir que ela não tenha uma forma, porque tudo na natureza tem uma forma geométrica. E é isso que a geometria estuda. Então vamos lá. Na geometria, todos os elementos são formados por linhas. Sejam elas linhas curvas, sejam elas linhas retas, tá? Isso que a gente está estudando está lá na página 32 do seu livro de matemática. O que é que ele está dizendo pra gente? Que a geometria, que na geometria todos os elementos são formados por linhas, sejam elas linhas curvas, sejam elas linhas retas, ok? A geometria, ela pode ser dividida em dois grupos, que é a geometria plana e a geometria espacial. Qual é a diferença entre elas? Na geometria plana, você só encontra um plano. Na geometria espacial, você encontra um objeto no espaço. Como assim, tia? Não consegui compreender. Vamos para um exemplo. Eu tenho um quadrado que é uma geometria plana. Estou na sala de aula e a professora diz assim: Rayane, faça um desenho no seu caderno de artes de um quadrado. O quadrado que eu vou desenhar faz parte da geometria plana. Mas por quê? Porque esse quadrado que eu vou desenhar, ele só vai apresentar uma face. Quando eu desenhar no caderno, tudo que vai aparecer é só a frente do desenho que eu fiz. E a diferença na geometria espacial, que eu vou comparar com o quadrado, é um dadinho. O dadinho que a gente usa para jogar. O dadinho, ele tem só um lado, ele tem só uma face? Não, ele tem muitas, tanto é que a gente pode sortear do número 1 ao 6 no dadinho, né? Então, essa é a diferença. Na geometria plana, a figura só apresenta um plano, só apresenta uma face. E na geometria espacial, ela apresenta várias. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo de uma figura da geometria plana é o círculo. A professora diz assim: faça um desenho de um sol. Faça um desenho de uma bola. Tudo que eu vou desenhar no meu caderno é um círculo. Por quê? Porque ele só vai apresentar uma face, ele só vai apresentar um lado. Já na geometria espacial, eu tenho objetos que são preenchidos por ar ou por outras coisas, eles são sólidos. No caso do exemplo, é o próprio Sol ou uma bola de futebol. A bola de futebol tem o mesmo formato que o desenho de círculo que a gente faz no nosso caderno? Não, é essa a diferença. O círculo e o quadrado que a gente desenha no caderno fazem parte da geometria plana. O Sol, a bola e o dadinho fazem parte da geometria espacial. Então vamos começar pela geometria plana. A geometria plana, ela estuda as figuras planas não redondas, que são chamadas de bicudas,
E a figura plana redonda. Então, vamos lá? Figuras planas não redondas. Bem simples, né? São figuras planas que não são redondas. Também podem ser chamadas de bicudas. Por que bicudas? Porque elas apresentam bicos. Vamos lá entender? Primeira figura plana. Quem sabe que figura é essa? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem. Quem falou quadrado, acertou. Por que essa figura plana que não é redonda pode também ser chamada de bicuda? Porque ela apresenta bicos. Vocês estão vendo como eu estou vendo? Vamos ver quantos bicos essa figura apresenta. 1, 2, 3, 4. 4 bicos, um quadrado. Que interessante! Então, o quadrado, ele faz parte da geometria plana. Por quê? Porque quando eu olho esse quadrado no meu caderno, eu só consigo ver um lado, eu só consigo ver uma face. E toda vez que a imagem, toda vez que a forma geométrica só apresenta um lado, só apresenta um rostinho, só apresenta uma face, ele faz parte da figura plana, ele faz parte da geometria plana. São planos. Próximo. Quem sabe que figura geométrica é essa? Mais 5 segundos para vocês pensarem. Quem falou triângulo, acertou. Triângulo também é uma figura plana que não é redonda. Ele é uma figura bicudo, ele é bicudo. Vamos contar comigo quantos bicos o triângulo tem? 1, 2, 3. Quem também viu 3 e descobriu que por isso ele é chamado de triângulo? Que interessante, né? O triângulo também é uma figura plana. Por quê? Quando a gente olha para o triângulo no papel, a gente só consegue enxergar uma face, um rostinho. O triângulo não tem um ar, não tem um outro lado, ele só tem esse plano. Vamos para a próxima forma geométrica? A próxima forma geométrica é essa. Quem sabe o nome dela? Mais 5 segundos para vocês pensarem. Quem respondeu retângulo, acertou. O retângulo também é uma figura bicuda. Ele apresenta bicos, ele não é redondo e também é plano. Porque toda vez que eu olho para o retângulo no meu caderno desenhado, eu não consigo ver mais nada além desse plano que eu desenhei. Vamos contar comigo quantos bicos o retângulo tem? 1, 2, 3, 4. Quem também achou 4 bicos no retângulo e descobriu que ele se apresenta com linhas retas? Muito interessante seu retângulo. Ok, nós vimos 3 figuras planas que têm bicos, por isso podem ser chamadas de bicudas, e que só apresentam essa face que a gente está vendo. A próxima parte da geometria plana é a figura plana redonda, e é o nosso amigo muito conhecido chamado, quem sabe o nome dele? 5 segundos para vocês pensarem. Quem falou círculo, acertou. O círculo também é uma figura plana, mas ele não é bicudo. Quando vocês olham para o círculo, vocês conseguem ver algum bico? Nenhum bico. Ele é redondo. Então, ele é, no nosso estudo, a única figura plana redonda. Então, vocês conseguiram compreender bem o que são figuras planas? Nós vimos o quadrado, o triângulo, o retângulo e agora uma figura plana redonda que se chama círculo. As figuras planas bicudas, quais foram as que a gente viu? Quadrado, triângulo e retângulo.
Essas figuras planas bicudas, quais foram? Quadrado, triângulo e retângulo, apresentam duas coisas chamadas vértices e lados. Olha esse quadrado. O que seria vértices? Vértices são os encontros de duas linhas. Estão vendo esse círculo que eu marquei aqui para vocês? Tem a linha de cima, a linha que está em pé, se encontrando com a linha que está deitada. Quando elas se encontram, elas formaram um biquinho. E esse biquinho é chamado de vértice. Então, as figuras planas bicudas que a gente estudou, quadrado, triângulo e retângulo, apresentam vértices e lados. O vértice é o quê? O encontro de duas linhas retas. Olha só, a linha que está em pé está se encontrando com a linha que está deitada e formaram um biquinho. Esse bico é chamado de vértice. E o que são os lados? Os lados são todas essas linhas que formam a nossa figura plana. O quadrado tem quantos lados? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. O quadrado tem 4 lados. Vocês conseguiram compreender bem a geometria plana? Podemos seguir para a geometria espacial? Na geometria espacial, temos os sólidos não redondos ou bicudos. Olha só, na geometria espacial nós também temos formas com bicos, que não são redondos, que eles apresentam os bicos, que são chamados vértices. Vamos ver qual é o primeiro. Quem sabe o nome desse sólido? Parece um dadinho, né? Mas o nome dele não é dado. Essa forma geométrica tem um nome. E olha só a diferença dele para o quadrado. O quadrado a gente só via uma face. E agora no cubo a gente consegue ver daqui. Eu consigo ver 3 faces no cubo. Vocês também conseguem ver 3 faces nessa forma geométrica? Ela tem mais do que 3, mas eu já consigo ver daqui do caderno 3 faces. Essa forma geométrica é bastante diferente daquele quadrado que a gente viu na geometria plana, que só tinha uma facezinha, que só tinha uma parte. Então vamos lá. Quem sabe o nome dessa forma geométrica? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem ou olharem lá no livro na página 32, né? Se vocês tiverem com o livro aberto, já vão saber qual é o nome da forma. Quem falou cubo acertou! Essa forma geométrica é o que chamamos de cubo. Ele é bicudo, vocês podem ver tá, que ele tem vários biquinhos, não é? Então, esse sólido, vocês lembram que na geometria plana a gente chama as formas geométricas de figuras planas. Agora, na geometria espacial, a gente chama de sólidos. Sólidos geométricos. Antes, quadrado, triângulo e retângulo. Quadrado, triângulo, retângulo e círculo, nós chamamos de figuras planas. Agora estamos vendo os sólidos geométricos. O cubo é um sólido bicudo, porque ele apresenta esses bicos, lembram? Ele não é redondo. Vocês estão vendo alguma parte arredondada nele? Não. Posso seguir para o próximo sólido? O próximo sólido é esse lindo paralelepípedo. Que nome difícil. Vamos repetir comigo? Paralelepípedo. Falei muito rápido, vou falar devagar. Paralelepípedo.
Esse sólido geométrico se chama paralelepípedo e ele também apresenta bicos. Estão vendo alguma parte arredondada nele? Não estou. O paralelepípedo nos lembra uma figura plana chamada retângulo, mas olha a diferença do retângulo para o paralelepípedo. Enquanto o retângulo só tinha uma face, mostrando pra gente, o paralelepípedo daqui no caderno eu já consigo ver 3, mas ele tem muito mais. Vocês estão conseguindo entender a diferença? O nome desse sólido geométrico é paralelepípedo. Posso seguir? Olha só, o próximo sólido geométrico é a pirâmide. Vocês estão vendo alguma parte arredondada na pirâmide? A pirâmide não tem partes arredondadas, ela também apresenta esses bicos, ó, quando as linhas se encontram umas com as outras. Os bicos a gente chama de quê? Vértices. Então, olhem só a pirâmide. Vocês estão vendo o fundo dela? Ele é arredondado? Não. O fundo da pirâmide não é arredondado, ele é formado pelos encontros das linhas, ó, pelos bicudos, pelos bicos. A pirâmide também é um sólido bicudo. Próxima parte da geometria espacial são os sólidos geométricos redondos. Primeiro temos a esfera. A esfera é redonda, assim. Quando vocês olharem no livro de vocês na página 33, vocês vão conseguir ver a diferença. Eu botei um círculo aqui para vocês verem. E eu quero que vocês olhem na página 33 do livro a diferença desse círculo que está no caderno para a esfera que está no livro de vocês. Tem algo dentro da esfera no livro. E nesse círculo aqui que vocês estão vendo, não tem nada. A gente só consegue ver essa face, essa parte do desenho. Essa é a diferença. Essa imagem que está aqui no caderno é de uma figura plana. A imagem na página 33 do livro é de um sólido geométrico. A imagem que está na página 33 do livro de matemática nos lembra uma bola de futebol, que ela apresenta mais de uma face. Aqui temos um círculo que só apresenta essa face, que foi a parte do meu desenho. Vamos seguir para os sólidos geométricos redondos. Temos mais do que um sólido geométrico redondo. O próximo é o cilindro. Quem já viu algo no formato de cilindro? As latinhas de refrigerante de metal são no formato de cilindro. Alguns copos são no formato de cilindro. Então, vocês viram ou já não viram o formato do cilindro? Ele é um formato arredondado e a gente vê mais do que uma parte, não vê? A gente não vê que o cilindro tem um fundinho dentro dele, que parece um copo desenhado. Pois é, essa é a diferença de figuras planas e sólidos geométricos. As figuras planas, que são quadrado, triângulo, retângulo e círculo, eu só consigo ver uma face, eu só consigo ver um rosto. Enquanto nos sólidos geométricos eu consigo ver muitas partes. Vamos seguir para o próximo sólido geométrico. O próximo sólido geométrico é o cone. O cone é um pouco parecido com a pirâmide, certo? Porque ele apresenta um bico lá na ponta. Mas o fundo do cone não é igual ao fundo da pirâmide. Porque o fundo da pirâmide, se vocês observarem, ele foi formado por vários encontros de linhas retas, por bicos. E aqui no cone, o fundo é círculo, é arredondado. Entenderam? Então é por isso que o cone é considerado um sólido geométrico redondo, porque o fundo dele é arredondado. Pensem aí o que é que o cone lembra. Ele não lembra um chapéu de festa de aniversário? Quando a gente olha o cone, a gente não consegue perceber que ele tem mais do que eu vejo no papel, que ele tem um fundo. Pois é, essa é a diferença das figuras planas para sólidos geométricos. Seguindo,
Temos aqui um paralelepípedo. E alguns sólidos geométricos bicudos, que tem esses bicos, que a gente chama de quê? Vértice. Eles podem conter três coisas. Esses sólidos geométricos bicudos podem conter três coisas, que se chamam face, aresta e vértice. Nossa setinha está apontando para essa linha reta. Vocês estão vendo? Vou colocar novamente. Nossa setinha está apontando para esta linha reta. Essas linhas retas dos sólidos geométricos nós chamamos de aresta. Então, qual é o nome dessa linha reta? Aresta. Agora, nossa setinha está apontando para um encontro de duas linhas, o bico da forma, o bico do sólido. Esse bico a gente já sabe como é que ele se chama. Ele se chama como vértice. E a outra coisa que um sólido geométrico bicudo pode conter é isso aqui, ó. É a face. Esse sólido, ele contém muitas faces, mas a gente já consegue identificar aí nessa imagem três, estão vendo? Uma, duas, três faces. Então, vamos lá recapitular. Essa setinha está apontando para esta linha, nesse sólido geométrico. E esta linha se chama o quê? Quem falou aresta, acertou. Essa seta está apontando para as duas linhas retas se encontrando, que formam um bico. Quem sabe o nome desse bico? Quem falou vértice, acertou. Essa nova setinha está apontando para esta face. Muito bem. Então, os sólidos geométricos bicudos podem conter face, aresta e vértice. Os exercícios dessa aula de hoje para fixação do livro serão feitos na página 33, 34 e 35. Beijinhos e até a próxima aula. Um cheiro!